Amém, igreja? O Senhor está aqui. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Você está pronto para estar com a palavra de Deus também neste lugar? Amém. De antemão eu peço para que você, por favor, não encoste a cabeça na pessoa que está do seu lado. Coloque o seu celular no vibrador. Eu quero que você tenha total atenção e reverência pela palavra de Deus neste lugar. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Você pode repetir comigo? Perseverem na oração. Pode ser com todos? Perseverem na oração. Amém. Eu quero falar sobre o nosso precioso tempo de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, é a Tua palavra que nós estamos envolvidos neste tempo e declaramos que neste lugar, Pai Santo, todo espírito contrário enviado para roubar a Tua semente de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos fora deste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos também, Pai Santo, que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor estenda as Tuas mãos com sinais e prodígios, revelação da Tua palavra, não apenas, Senhor, informação para o nosso intelecto, não apenas a comoção, Pai amado, das nossas emoções, mas acima de tudo, Pai, palavra rema, clara, como luz no nosso espírito, Senhor, revelando, confrontando, limpando, restaurando e acima de tudo salvando em nome do Senhor Jesus. Tua palavra neste lugar é livre para nos afetar. Tudo seja para o louvor e a glória do Teu santo nome. Eu declaro que neste lugar, Pai, todo pensamento, toda atenção seja levada cativa somente ao Senhor. Em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Amém, igreja de Deus? Orar significa conversar com Deus. É ter um canal aberto de comunhão com Deus, sem qualquer restrição de tempo. E é nisso que eu consigo acreditar, ou um dos pensamentos que eu tenho quando a palavra de Deus diz orai sem cessar. É quando eu falo e Deus ouve. Canal aberto para eu falar e Deus ouvir. E o mesmo canal aberto para Deus falar e eu ouvir. Orar é um dos hábitos mais importantes e fundamentais na vida de um cristão. Eu já disse a vocês que eu não acredito na vida cristã sem disciplina da oração. Você pode até ser uma pessoa que ama a Deus, mas se não tem uma vida regrada de oração, você sempre terá uma vida superficial e rasa com Deus. Em outras palavras, a nossa vida sem oração, ela mudará muito pouco, terá muito poucas transformações e algumas vezes nenhuma. Eu espero que você entenda o porquê no decorrer dessa ministração. Você está aqui? Vire para a pessoa que está do lado e fala assim: meu amado, Deus ainda quer falar conosco. Está fraco hoje, hein? Você está aqui ainda? Eu quero falar sobre formas de oração bem rapidinho. Nós já temos aprendido neste lugar que oração pode acontecer de 3 formas. É a oração intercessória, a oração coletiva e a oração individual. A oração intercessória é quando nós oramos por alguém além de nós. É quando nós saímos do centro de nossas orações, ou da nossa oração, e colocamos outra pessoa no nosso lugar. É quando nós temos um alvo de um outro alguém para orarmos. Interceder, a palavra significa interpor-se, é entrar com autoridade, é atuar de forma benéfica em favor de. Esse é o termo da intercessão, que não está restrito à vida de oração. Mas aqui, já que é um termo tão comum no meio cristão ou evangélico, é só para você entender o que significa a oração intercessória. Nós podemos não ser intercessores, como algumas pessoas são chamadas a serem. Pessoas que são chamadas especificamente para se tornarem aquelas que oram por outras pessoas. E isso num nível muito intenso, muito profundo na presença do nosso Deus. Mas o que eu quero dizer aqui é que
Todos nós temos algum nível de intercessão em nossa vida. Todos nós, filhos de Deus, que seguem ao Senhor Jesus Cristo, têm sobre si a responsabilidade de interceder. Diga interceder. É verdade. Portanto, algum nível de intercessão faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que eu preciso interceder pela minha família, eu preciso interceder pelas autoridades, eu preciso interceder pelos líderes da igreja, eu preciso interceder pelos perdidos, eu preciso interceder para que Deus traga mais trabalhadores para a sua obra, eu preciso interceder para que o mal recue, eu preciso interceder para que eu compreenda, ou a igreja, nós, eu, você, nós compreendamos o profundo amor de Deus. Precisamos interceder pelos dons espirituais. Meu querido, a lista é extensa. Portanto, não há desculpas pelo que orar. Gastar tempo em oração por outro não é uma realidade para a maioria dos cristãos hoje em dia. E eu penso que a resposta ela está no fato de que se eu não consigo orar por alguém, é porque no mínimo eu estou nesse alvo. Se eu não sou o motivo da oração, então geralmente nós perdemos o motivo de orar. Quando é para orar por mim, eu tenho ar, eu tenho ânimo, eu tenho vigor, eu tenho força, mas se é para orar pelo outro... Em outras palavras, oro por mim, peço oração por mim, que Deus haja por mim, mas quando eu preciso orar por alguém... Pergunto. Quantas vezes você já saiu do conforto da sua casa? Quantas vezes você já saiu do conforto, talvez, do seu descanso, para poder estar com outras pessoas em oração? Quantas vezes você já deixou algo importante da sua vida para dar importância a uma outra pessoa em que Deus possivelmente está incomodando o teu coração? Não temos conseguido fazer isso? Eu penso que talvez seja o motivo de estarmos contaminados com o nosso individualismo. Nossas orações, elas estão totalmente voltadas para nós mesmos, o nosso ego. Amada igreja, filhos de Deus neste lugar, quando as minhas orações, elas dizem respeito somente a mim e ao que me interessa, significa que eu estou caminhando em algum nível de individualismo, ou de egocentrismo, eu no centro. E sendo assim, a minha vida de oração ela precisa ser revista. Hoje, você está bem. Hoje, talvez você esteja vivendo na bênção, mas amanhã, pode ser que não. E talvez você precise da oração de alguém. O segundo aspecto da oração é coletiva. Diz respeito a estarmos orando juntos, no mesmo momento um pelo outro, ou algum alvo em que cada um ore à sua forma, à sua maneira. É quando todos podem estar orando à sua maneira por alguma coisa, ou quando podemos estar orando uns pelos outros à nossa maneira. Isso é uma oração coletiva. E esse é o momento que você já passou por ele aqui, quando você esteve aqui pelo menos desde o início. Nós não temos muita noção do que acontece no mundo espiritual, mas uma coisa é certa, meu amado, quando a igreja de Deus, ela se reúne para orar, estruturas espirituais das trevas são abaladas. Você está aqui ainda? Opressões, prisões espirituais, doenças, possessão, problemas familiares, impedimentos na vida, sejam eles quais forem, por incrível que pareça, quando nos reunimos para orar por essas questões, por exemplo, Deus tem o poder de mudar a circunstância. Você está aqui ainda? Esse é o motivo porque precisamos aprender a orar de maneira coletiva, juntos. Terceiro, é a oração individual. É o nosso tempo de oração, é o tempo em particular que estabelecemos de maneira disciplinada para estarmos na presença de Deus. E este é o momento em que somos mais fortes. E sabemos que estamos amadurecendo em Deus. Quando temos disciplina de oração. Cristão que está crescendo em Deus espiritualmente e que experimenta Deus em níveis profundos e sobrenaturais, geralmente são pessoas que têm uma vida regrada de oração.
São pessoas que sabem e reconhecem todo o tempo as suas dificuldades. São pessoas que entendem que precisam e dependem de Deus em todo o tempo. São pessoas que sempre têm um TSD. TSD. Tempo a sós com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Você está aqui ainda? Olhe para mim. Não me responda nada, apenas olhe para mim. E pense francamente. Quanto tempo você gasta no seu quarto em oração? Ai, pastor, não tenho quarto. Não tem problema, pode ser o banheiro. Pode ser o quintal. Olhe para mim, igreja, por favor. Quanto tempo você gasta em oração? No teu quarto. Você está aqui ainda? Eu estou citando porque esses momentos de oração, porque são de extrema importância para a nossa vida. São fundamentais. São ensinos para termos a nossa vida espiritual de maneira cheia, poderosa, capaz de ter experiências com Deus, capaz de enfrentar as lutas do dia a dia. Se você me perguntar, pastor, dentre esses três, qual deles é o mais importante? Então escute o que eu vou te dizer. Os três, coletiva, intercessória, individual, todas elas são de extrema importância. Se você me perguntar a nível de prioridade, então eu posso te dar o primeiro. O momento mais importante desses níveis de oração que nós temos é o momento que nós temos a sós com Deus. É o momento do quarto. O grande drama que muitos de nós cristãos vivemos é que nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que o nosso joelho dobrado do lado da cama ou do lado de um vaso sanitário, buscando ao Senhor, tenha resultado. Pois eu quero dizer uma coisa clara, plena para a tua vida, meu amado. Quando você dobra o seu joelho do lado de alguma coisa para ter um tempo a sós com o Senhor, guarde isso para a tua vida. O Senhor está te ouvindo. Você está aqui ainda? Nós precisamos fazer um reencontro com a oração. Cristãos estão perdendo a noção do poder da oração em suas vidas. Estão se deixando levar por algum tipo de compreensão errada da vida de oração. E isso é um sintoma nada positivo para nós. A nossa compreensão errada sobre a oração, ela se dá devido aos ensinamentos errados que muitos de nós tivemos e ainda estamos cumprindo de maneira errônea. Oramos com excesso de repetições. Queremos resultados práticos. Orações com tons supersticiosos. Orações com motivos errados e tantas outras coisas erradas que fazemos enquanto oramos. Por essas e outras, meu amado, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz para nós, sede perseverantes. Você pode repetir comigo? Perseverante na oração. Verdade é que muitos de nós estamos desistindo de orar. E esse é o motivo porque nós precisamos fazer um resgate da nossa vida de oração. Primeiro, falando sobre resgate, resgatando a oração como conversa. Diga conversa. Está fraco hoje, né, irmão? Diga, irmão, conversa. Isso. Oração é conversa, não é monólogo. Olhe para mim, por favor. Monólogo é o que está acontecendo agora. Eu falo, você escuta. Olhe para mim. Oração não funciona assim com Deus. Você está aqui ainda? Essa semana eu li uma frase interessante que dizia o seguinte: devemos orar até que Deus nos ouça ou até que eu ouça a Deus? Eu preciso dizer para você que Deus, Ele ouve todas as orações de acordo com a vontade dEle.
Se ele vai responder, é outra questão. Não vi um glória, nem um amém. Por quê? Porque responder envolve, escuta, tempo, forma e você. Quando você pede para Deus agir, querido, vai ser no tempo dele. Amém mesmo? Tem certeza? Olha lá. Quando você ora para Deus fazer, olha para mim, vai ser do jeito dele. A forma é dele. E o outro elemento, para que Deus responder, vai depender de você. Se você está preparado para sofrer as transformações até que você receba o que você está pedindo. Então a questão importante para nós aqui, para nós resolvermos rapidamente orar é eu falar com Deus. Amém até aqui? E em seguida, olhe para mim, silêncio, porque agora é hora de você ouvir o Senhor. A verdade é que as nossas orações só nós falamos. Não damos tempo para ouvir Deus. Aliás, nós não criamos o hábito de ouvir Deus enquanto falamos, enquanto conversamos com Ele. Eu penso que se nós cultivássemos o hábito de ouvir a Deus, em nossas orações nós estaríamos menos decepcionados, menos fracos, menos desanimados. Quem aprende a ouvir a Deus, meu amado, não é pego de surpresa naquilo que Ele faz e naquilo que Ele está fazendo. Você já ouviu, você já passou, não sei se você já passou por isso, aquela situação que você está orando, Deus, pelo amor de Deus, Pai Santo, abre a porta de emprego, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Aí Deus fala assim para você, ora por aquela família lá, ó. Não é coisa da minha cabeça. Deus, é o emprego, o negócio está feio. Senhor, abre as portas, porque o negócio está pegando. Olha por aquela família lá, ora por eles. Já aconteceu isso com você? E se não aconteceu, ao abrir os ouvidos para ouvir Deus falar, se prepare porque vai acontecer. Se isso acontecer, se Deus na verdade falar algo totalmente contrário àquilo que você espera, vou te dar um conselho, obedeça ao Senhor. Amém? Amém? Não se estranhe com Deus por isso não, porque se Deus não quiser responder a você o que você está esperando, abra-se para ouvir o que Ele tem para falar com você. Eu gosto muito da vida de Daniel na Bíblia. Daniel é um homem excepcional, ele é escolhido num império muito inteligente da época, um império muito avançado na época, e o império ele cresce poderosamente, e eu penso que Daniel ele é escolhido juntamente com Ananias, Azarias e Misael como homens excepcionais. Daniel cresce, se torna um grande governador numa terra que não é dele, onde a princípio ele foi chamado como escravo, mas agora Deus o abençoou de tal forma, ele é um governador. Capítulo 6 de Daniel. E ele cresce muito, mas tem uma coisa que Daniel não abre mão, dia a dia. A Bíblia diz que ele é um homem que ora 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que os homens procuravam em Daniel alguma coisa ruim para atacar, para poder ofender, para poder colocar algo contra ele. Não, nada se encontrava nele. Até que uma trama foi feita para que Daniel pudesse ir contra o Deus Todo-Poderoso. A trama foi feita. O rei não pôde desfazer do seu decreto. O decreto é, a partir de agora, nenhum homem sobre essa nação poderá adorar um outro Deus, senão o Deus que nós vamos levantar aqui agora nessa terra. Eis a questão de Daniel. Paro de orar a Deus por causa do decreto? Ou me dobro perante essa estátua, ou então eu abro mão desse Deus de estátua, para continuar com meu Deus e colocar a minha vida em risco.
A Bíblia diz que Daniel, ele não abre mão do Deus Todo-Poderoso e diz o seguinte: Senhor, continuo orando a Ti 3 vezes ao dia. Pegaram Daniel. A punição, cova dos leões. O rei tentou de tudo para tentar tirar Daniel dessa situação e não conseguiu. Daniel foi jogado na cova. Olha para mim agora um pouquinho. E aí você pergunta para mim: como é que pode alguém tão íntimo de Deus, que ora tanto, Deus permitir que seja jogado numa cova? Hã? Você está aqui ainda? Você se lembra quando no comecinho eu perguntei para você? Que todas as vezes que você ora a Deus será no tempo, na forma e terá a ver com você ao mesmo tempo? Você está aqui, igreja? A Bíblia diz que os leões não atacaram Daniel. Os meios de Deus são assim. Oramos, buscamos e vamos íntimo com Ele e às vezes Deus testa o nosso limite enquanto buscamos. Como você já sabe, Deus não livrou Daniel da cova. Sabe o que isso pode significar para mim e para você? Olhe para mim, por favor. Que eu e você podemos ter o mesmo destino. Está difícil, né? Talvez o drama que você está passando seja exatamente esse. A boa notícia é porque Daniel foi tão fiel ao Senhor até o final. Deus não permitiu que nenhum leão tocasse nele. O rei meio que passou uma vigília por Daniel. Acordou de madrugada e ficou desesperado. E de certa forma o rei, na verdade, fez uma intercessão por Daniel. Porque o rei chega na beira da cova e fala assim, meio desesperado, meio desanimado: Daniel, seria o caso do Deus, o teu Deus, ter te livrado, aquele que você conta tantas histórias sobre ele, seria o caso dele ter te livrado da cova, Daniel? Ó rei, sim, o meu Deus me livrou da boca dos leões. Estou vivo. Nenhum dos leões me atacaram. A sorte de Daniel mudou. Então deixa-me te dizer uma coisa. Se a sua situação está tão crítica, tão delicada, tão difícil, se você talvez enxergue a sua situação hoje como literalmente uma cova, os leões estão ao redor, fique firme. Não desista, persevere buscando ao Senhor, porque nenhum leão vai te tocar. Nenhum. Crê nisso? Então guarde isto, nesse primeiro resgate. Oração não é falar com Deus, é conversar com Ele. Eu falo para Ele, Ele me ouve. Ele fala comigo e eu ouço. Amém? Segundo resgate que nós precisamos fazer: resgatar a consciência de que oração e verdade, diga oração e verdade. Oração e verdade andam de mãos dadas. Se você quiser abrir Lucas capítulo 18, palavra de Deus, há um texto curto, porém muito interessante, que pode ilustrar isso para nós de uma maneira bastante interessante. Lucas capítulo 18,
A partir do versículo 9 diz assim, Lucas 18, a partir do versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui, essa praga que está do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus falando, que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O texto é autoexplicativo. 2 homens no templo, um é fariseu, conhece muito bem a lei, e ele se gaba, porque ele é um cumpridor das leis e daquilo que na verdade ele está cumprindo em Deus. E ele ora a Deus falando exatamente dos seus feitos, daquilo que está acontecendo com ele. Olha Deus, eu aconteço, eu sou um cara que guarda as leis, eu na verdade sou o cara perante a tua presença. Enquanto que existe um outro homem, um publicano, alguém que na verdade é tido com desprezo pela sociedade, um cobrador de impostos. E ali ele está daquele lado, ele dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei quanto eu tenho errado. A pergunta de Jesus é, qual deles se agradou? Qual deles foi justificado? Qual deles o coração de Deus se agradou a ponto de Deus intervir? Qual? Deus, meu amado, estava vendo aquele que estava preocupado com o seu interior. Deus estava muito mais voltado a enxergar aquele que estava preocupado com o seu íntimo. Deus estava mais interessado no compromisso dos motivos e intenções, diga motivos, do que nos feitos exteriores. Deus ouviu os 2. Mas qual deles recebeu intervenção? Aquele que estava fazendo tudo certinho, falando dos seus próprios frutos, dos seus feitos, aquele que estava manifestando o seu coração. Talvez você me pergunte, mas pastor, Deus ele não honra quem faz tudo certinho? Honra. Deus abençoa, honra e ele olha para aqueles que se empenham em fazer tudo da maneira correta. Mas esse também pode ser um grande laço para nós. É que às vezes nós conseguimos e queremos nos esconder nos nossos feitos positivos nesse mundo. A gente se esconde atrás de boas ações. E é aí que mora o perigo para nós. Amado, você e eu não podemos esquecer que por mais que estejamos nos esforçando para viver corretamente na presença de Deus, escute o que eu vou te dizer. Nós sempre estamos caindo em algum momento. Você está aqui ainda? Nós sempre estamos pecando em alguma área. Olha para mim, por favor. Existe um só dia, vamos falar dessa semana, tá bom? Houve um só dia essa semana que você passou assim, santérrimo com Deus? Que silêncio fúnebre é esse? Hã? Houve um dia nessa semana que você falou assim, olha, ai do capeta que se aproxima de mim, irmão. Houve um dia só? Olha para mim então, por favor. Porque todo santo dia, a gente está falhando de alguma forma. No meu julgamento, no meu desejo, na minha fala. Está aqui ainda? O problema é que quando a gente cai em pecado, quando a gente sabe que falhou em algum momento, quando eu xinguei a pessoa de abençoada lá no trânsito,
Vamos orar? Nós levantamos as mãos a Deus como se nada estivesse ruim. Você acabou de mandar o camarada lá, sei lá para onde. Vamos orar, irmão. Grandioso e maravilhoso Deus. Ai, Jesus. A gente entra na presença de Deus como se estivesse tudo bem. A questão mais importante aí, querido, eu não estou falando que é ruim você se perceber no bem que faz. O problema é quando eu não consigo confessar os meus pecados perante Ele. A gente pode agradecer a Deus por aquilo que experimentamos de bom e do bem sobre essa terra. Mas a gente também precisa ter a coragem e o compromisso de confessar o nosso pecado. Você está aqui ainda? Porque sabe o que isso significa? Que você está comprometido com a verdade da tua vida. Você há de convir comigo? Se você está em pecado, como é que você vai levantar a mão para um Deus santo e dizer, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que eu amo, olha para mim, por favor. É incoerente. Sabe por que é incoerente? Porque o Deus que você está tentando orar para Ele, diz a Bíblia, eu sou o caminho, a verdade. Sabe o que isso significa? Que Deus não ouve oração hipócrita ou mentirosa. Ele não pode ouvir. Deus não ouve quando você fala uma coisa com a boca e é outra realidade aqui dentro. Salmo 51, versículo 6 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo. Escuta, eu vou repetir para você. O salmista escrevendo sobre o que ele entende que Deus quer. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração, lá no íntimo. Primeiro é lá dentro, querido. As coisas que Deus julga primeiro não é o que está aqui fora. Porque o que está aqui fora nasce primeiro aqui dentro. O que eu estabeleço, o que eu decido, como eu vivo aqui fora, é resultado do que eu penso aqui dentro primeiro. Permita-me. Salmo 51, 6. Sei que desejas a verdade no íntimo. Por isso Deus ouviu o publicano. Olha para mim. Talvez seja o seu estado aqui hoje. Pastor, eu já não busco Deus porque eu sei do meu pecado. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Fale a verdade para Cristo. Arrependa-se, porque Ele quer você de volta. Deus não desistiu de você. Mas não tente caminhar de maneira enganosa com Ele, porque isso não dá certo. É brincadeira demais com Deus. E isso Ele não tolera. Então, amado, arrependa-se e revela a tua verdade.
Põe o teu coração do avesso. Deixa eu te dar uma dica. Olha para mim. Toda vez que você for entrar na presença de Deus, comece pelas confissões. Você está aqui ainda? Toda vez que você for começar a falar com Deus no seu tempo individual com Ele, olhe para mim. Confesse os teus pecados. Fale dos pecados primeiro. Seja verdadeiro com Ele. Deus não ama os bonitinhos, querido. Deus não ama os ajeitadinhos. Deus ama aqueles que têm coragem de revelar o seu íntimo, pleno, sem medo para Ele. Resgate a vida de oração sobre a tua vida. Terceiro, resgate a fé de que a oração traz resultados. Eu vou repetir para você. Resgate a fé de que a oração traz resultados. Tiago capítulo 5, versículo 14 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aí ele continua: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Crê nisso? Você está aqui ainda? Depois de tudo que eu partilhei com você até aqui, você pode estar pensando assim: bom, não tem problemas em pecar, né? É só a gente pecar, pecadinho, pecado, pecadão. A gente vai lá, fala com Deus, ora, pede perdão e tudo volta no normal. Então escute o que eu vou te dizer. Não confunda cair no pecado com gostar do pecado. Está aqui ainda? Pecado continua sendo algo tenebroso e grave para a nossa vida. Quanto mais tempo você passar no pecado, então escute o que eu vou te dizer, mais ameaçada a sua vida está. É a palavra de Deus quem diz que o salário do pecado é a... Você está aqui ainda? Ser justificado, meu querido, significa ter a minha culpa retirada. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez justiça por mim. Eu não podia me justificar, eu não podia tirar o meu próprio pecado. E é por isso que você e eu reconhecemos Jesus Cristo como nosso Deus. Porque não tem pecado que Deus não possa nos limpar, amém? É. Então ser justo significa, meu amado, aquele que se compromete a viver com Deus e nos ensinamentos dEle. Depois que você reconheceu que Ele é o único Deus. Isso significa uma vida que sempre está comprometida com o bem. Ser justo é estar comprometido com os planos de Deus, os ensinos do Senhor, e esses ensinos é sempre para o bem. Tudo aquilo que leva para o que é bom, para o bem, para aquilo que facilita, aquilo que Ele agrega para a nossa vida. E Deus não abre mão desses nossos esforços de andarmos como justo. E permita-me te dizer algo mais. Deus, Ele honra a você e a mim quando nos esforçamos para viver em justiça. Justo, escute, é aquele que quando cai em pecado, ele confessa esses pecados ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que não pode viver sem Deus. Por isso que ele se empenha para viver sempre e todo dia o melhor para Deus. Você vai me dizer: mas pastor, mas tem dia que o negócio é crítico. Tem, irmão, tem dia que o negócio é só Jesus na causa, irmão. Tem dia que você fala assim: meu, o diabo vai me pegar hoje, não é possível. Você vira para cá, tem um capeta. Você vira para lá, tem diabo. Você vira para cá, tem uma tentação. Você fala: é hoje. Mas por causa do seu esforço e do seu empenho, porque Deus sabe quanto você está lutando, sempre haverá um escape para a tua vida. Crê nisso? Seu compromisso não é com o pecado, é com Deus. Por isso a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então escute. Se você é alguém que tem se esforçado para andar na presença de Deus e pleno com Deus, escute, meu amado. Deus traz poder sobre a sua oração. Crê nisso? Sabe o que significa?
que quando você ora pelo teu filho lá na tua casa, alguma coisa acontece. Isso significa que quando você ora para o enfermo, alguma coisa vai acontecer. Isso significa que quando você ora por alguém que você não conhece, que de repente começou a falar com você, e você sabe que é Deus que colocou ali pertinho de você, quando você ora por ela, prepare-se, porque alguma coisa já está acontecendo. A Bíblia diz que a oração de um justo, daquele que se empenha em andar com Deus, sempre traz resultados. Amém? Amém? Quarto, resgate a convicção de que a oração é parte do meu relacionamento com Deus. Eu já falei para você que a oração, ela é um dos mais importantes e intenso canal de comunhão com Deus. Amém? Crê nisso? Comunhão, então, é andar com Deus, é estreitar laços, é ser conhecido dEle e Ele poder me conhecer, é termos acesso um ao outro. Infelizmente, nós priorizamos a nossa oração apenas a nível de satisfação de necessidades. Boa parte de nós cristãos oramos apenas nos momentos críticos da vida. Muito pouco a gente ora pela necessidade de ter a presença, contato com Deus. Quando a Bíblia diz para nós orar sem cessar, penso mais uma vez, é o mesmo que ela diz assim, olha, não perca Deus de vista não, tá? Fica longe do Senhor não. Fica distante dele não. Você sabe por que Deus nos desafia a oração, amado? Olha para mim. Não é porque Deus precisa da sua oração. Deus não precisa nem da minha nem da sua oração. Você sabia disso? Deus não precisa da minha e da sua oração. Deus não tem problemas de carência afetiva. Você sabia disso? Deus fala assim, Deus deve estar tão sozinho. Deixa eu falar um pouquinho com ele lá, porque ele deve estar só. Olha para mim, Deus não tem problema, meu querido. Deus é muito bem resolvido com essas coisas. Agora olha para mim. Eu e você temos muitos problemas nessa área. Você está aqui ainda? Sabe essa porção de projeções que você faz num monte de gente? Porque fulano não me deu o Pai do Senhor. Porque fulano foi me visitar. Porque fulano não passou por mim. Porque fulano me acossou. Porque ciclano não deu Pai do Senhor para mim. E a gente vai culpando um monte de gente, né? Por causa da nossa tristeza, por causa da nossa angústia, né? A gente vai ficando angustiado, a gente vai procurando gente para poder culpar. Falar, porque você que é fulano, é porque foi ele, é porque foi esse. Você sabe por que você está assim? Botando culpa em um monte de gente, dizendo que as pessoas são culpadas porque você está aí dessa forma. O motivo é muito mais profundo, querido. Escute. A Bíblia diz que o único ser capaz de suprir o ser humano de dentro para fora é Deus. Então alguma coisa está errada quando eu começo a culpar este ou aquele, porque ele não está suprindo o que eu tenho com expectativa. Na verdade, sabe o que é isso? Deus está ausente do teu íntimo, da tua vida. Eu já disse para você, a misericórdia de Deus nos deu um presente, chama-se oração. Falou, vou deixar um canal aberto aqui entre eu e você, tá? Você sabe como é que a igreja, infelizmente, tem desenvolvido seu relacionamento com Deus? Escute, porque o que eu vou dizer é sério e pesado. É uma relação prostituída. A relação da maioria dos cristãos com Deus é uma relação prostituída. Você está aqui ainda? Sabe por que ela é prostituída? Porque a gente quer uma relação com Deus, só uma relação de ficar.
Lá fora eu fiquei sabendo que ficar é quando a gente, na verdade, assim, a gente não quer namorar, não. A gente vai lá, olha para o sexo oposto e dá umas flertadas e tal. E aí, se a gente ganha, a gente, por alguns momentos, a gente satisfaz os nossos desejos mais quentes. Beijo, abraço, carícias e até intimidade sexual. Mas é o seguinte, ó, só ficamos, hein? Foi só um negocinho entre nós e acabou. Fui. É ou não é assim que nos relacionamos na maioria das vezes com Deus? Só quero que Ele resolva o meu problema mais quente, mais delicado, mais crítico. Resolveu? Oh Deus, Tu és bom, Pai. Tu lás e eu caso. Servo meu, vamos para um compromisso? Senhor, o sangue de Jesus tem poder sobre isso, Deus. Compromisso não é comigo não, Deus, não é o meu tempo ainda. Conta-se uma história de um rabino, vô. E ele ouviu Deus falar com ele. No momento em que seu neto estava brincando com outras crianças de sua idade. E nessa brincadeira, que era de esconde-esconde, ele estava vendo a alegria do neto juntamente com outras crianças. E de repente ele percebeu que o seu neto foi se esconder num determinado lugar, feliz da vida porque queria ser encontrado pelos amigos. E o vô, observando as crianças brincando, de repente percebeu que os dois amiguinhos do seu neto estavam tramando contra o netinho dele. Falaram, vamos deixar ele escondido, nós não vamos achar ele não. Ele percebeu que o neto ficou lá escondido. 1 minuto, 2, 5, 10 minutos. Deu 10 minutos, o netinho gritou, tô aqui! 15 minutos, 20 minutos e nada de ninguém ir achá-lo. E ele grita de novo, eu aqui, estou aqui, vem achar eu! Meia hora e o garoto se deu conta de que não ouvia nem a voz dos amiguinhos. Foi quando ele se deu conta e começou a cair em si. Eles me enganaram. E ele começou a chorar. Chorar. E ele foi para o colo do vô. Falou, vô, eu me escondi, os meus amigos me enganaram, eu queria ser achado por eles. E eu não fui achado, eles me fizeram de bobo, deixaram esperando um monte de tempo. E o vô, vendo a tristeza daquele neto, baixou a cabeça e começou a afagar a cabecinha do neto. Com muita calma, com muito amor. Falou, filho, isso acontece. E nessa mesma hora Deus falou com o rabino. É assim que muitas vezes eu me sinto com os meus filhos. Eu quero ser achado, mas ninguém me procura. E o rabino começou a chorar junto com o neto. Queridos, até quando vamos continuar com esta relação prostituída com Deus? Até quando? Até quando vamos buscar o Senhor só quando as coisas se complicam? E quando Deus que nos chama para estar juntos? Não. Compromisso não.
Deus quer ser achado por nós. Isso é comunhão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E eu me deixarei achar por vós. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11. Por último, resgate a compreensão de que orar é nos levar à intimidade com Deus. A nossa compreensão do amor de Deus, para muitos, está atrelada ao que Deus faz e dá para nós. Estou terminando. A gente só sente ou crê que somos amados por Deus quando Ele nos dá alguma coisa, ou quando Ele faz alguma coisa que nós pedimos. Preste muita atenção no que eu vou te perguntar agora. Isso é amor? Amor é quando damos alguma coisa? Se nós entendermos que amor é quando nós damos alguma coisa, vamos nos tornar certamente interesseiros. Amor, conforme Deus nos ensina, Ele foca, visualiza a pessoa. É a valorização do outro. A melhor expressão que eu encontro para explicar o que é amor, escute, chama-se aliança. Então escute, a oração, a minha vida de oração, ela vai me levar para esse desafio, para uma aliança. E a aliança você já sabe como é que funciona, né? Prometo respeitar-te, cuidar-te, amar-te. Em quais circunstâncias? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na riqueza, pobreza. Está aqui ainda? Aonde que eu quero chegar com você? De uma vez por todas. Deus não tem o desejo de estar comigo, escute muito bem, só para resolver os meus problemas. Essa não é a proposta maior de Deus. Muito embora os meus problemas são importantes para Ele, e Ele sabe, repito, tempo, modo e quando é que Ele vai trazer isso para você. Descansa, diz a Bíblia, coloque todas as suas necessidades no Senhor em oração, porque Ele tem cuidado de você, amém? Portanto, Deus não estabelece nível de intimidade na oração com você, só para resolver o teu problema ou o meu problema. Esse não é o alvo maior. Sabe o que eu penso com isso? É que às vezes assim, a gente está indo com Deus, caminhando com Ele, e ao invés de a gente olhar para Ele, pessoa, a gente está olhando para a mão dEle. Para a mão. Né? Deus fala assim, olha para mim, ó, olha no meu olho. Olha para dentro de mim, no meu coração. A gente está assim na mão dEle. Que vais me dar, Senhor? O que Tu tens para mim, Senhor? É sua mão. E é aqui que mora o grande conflito das nossas orações.
Deus estabeleceu um canal para estabelecer uma intimidade tão grande conosco. Mas é para a gente mergulhar dentro de Deus e Ele poder mergulhar dentro de mim. Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Senhor, segredos, aliança. Eu penso que nós estaremos libertos, ou sendo libertos nessa caminhada, nesta terra, quando pararmos de buscar a Deus por causa das mãos dEle e começarmos a buscar a pessoa dEle, o coração, quem Ele é. Eu vou repetir para você: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Aqui não está falando que o Senhor confia os seus segredos àqueles que buscam os bens de suas mãos. Não. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, a pessoa dEle. Aqueles que olham para Deus, está preocupado com a pessoa dEle, com a presença dEle, com Ele estar perto. É isso. Sabe qual é que é a grande dádiva de fazermos esse caminho de oração e irmos nos aliançando com Deus? Acontece aquilo que acontece no casamento. Quando a gente se aliancia, tudo que é do outro é de quem? É meu também. Tita, sua herança é minha. E tudo que é meu é do outro. Sabe o que isso significa? Que a gente vai estar sempre sendo cuidado. Sempre. Sempre. Vamos estar sempre bem cuidados. Pastor, porque você não sabe o que eu estou passando agora. Acredite, você está de pé aí, é porque o Senhor tem cuidado da sua vida. É. Então descansa. Resgata a tua vida de oração. Resgata o teu tempo com Deus. Resgata o seu espaço no quarto com o Senhor. Resgata o seu tempo de oração com a igreja. Seja intercessor de vidas. Eu termino citando Provérbios 8:17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, obrigado por tua palavra esta noite. E que esta noite seja um tempo de libertação em nossa vida. Sejamos livres do ensino errado, consequentemente dos hábitos errados.
da crença errada. E que esta noite o Teu Espírito nos dê a força necessária para compreendermos que quando dobramos os nossos joelhos lá em nossa casa, em algum momento, em qualquer espaço, sim, o Senhor estará me ouvindo. Quebra o nosso comodismo, Pai, e nos leva para um desafio alto de clamor ao Teu nome. Que os Teus filhos creiam que lá em suas casas, quando eles estiverem orando por suas próprias famílias, por suas próprias dificuldades, Tua presença sobrenatural será uma realidade. Sinais hão de acontecer. Cremos nisto. Mas acima de tudo, Pai Santo, ajuda-nos a fazer este caminho de buscarmos ao Senhor a ponto de nos casarmos contigo, a ponto de assumirmos uma aliança com o Senhor, para a Tua glória. Amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Você recebe a palavra de Deus esta noite? Eu ainda gostaria que você orasse com alguém neste lugar. Você pode fazer isto? Ore com alguém que está perto de você. A partir daquilo que você aprendeu aqui esta noite, ore com esse coração que está perto de você. Seja intercessor desse coração. Faça isto agora. Deixa Deus te usar do seu jeito. Faça isto. Ore com teu amado aí do teu lado. Ore com ele. Work on the Sandre Cheres. Oh, Kalera Malaraba Sandres. Erika Malaba Sanyandre Chergana Mara Sandes. Eklana Mashandres. Orcabnes, Clandre Kalish, Condre Cheredras. Or Glaster Condre Masandre Clatras. Se humilhar e orar, se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se
buscares a minha face ao invés das minhas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas sãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Oh, exalte o teu Deus. Que a nossa igreja resgate o seu tempo de oração e clamor ao Deus. Oh Deus, haja resgate no meio da tua igreja. Sejamos restaurados em clamor ao teu nome. Queremos te achar, queremos te buscar, queremos te clamar. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Recebe a palavra de Deus esta noite. Profeticamente eu quero dizer a você aqui esta noite: se você der um passo no resgate da tua vida de oração, prepare-se para os sinais que Deus vai começar a te mostrar. Escute, a começar do teu quarto. É isso que Deus tem para você e para mim neste tempo, esta noite. Escute. Deus quer ser achado. A palavra de Deus para mim e para você esta noite é que Deus está querendo ser achado para uma proposta íntima de aliança. Não se pode ver milagres, e nem sinais, e nem respostas numa relação prostituída. Mas numa aliança, tudo que é meu é dele, e tudo que é dele é meu. Crê nisso? Amém? Aplauda o Senhor por sua palavra e o seu poder neste lugar. Aleluia!